E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. E na aula de hoje eu vou dar algumas dicas para você de como você pode iniciar o seu texto dissertativo, argumentativo. Esse é um grande desafio para muitos alunos, saber como começar o seu texto. E hoje eu espero poder dar uma contribuição para você, ajudar você a saber como melhor começar a sua redação. Existem diferentes possibilidades, tá, de você começar a sua redação. Existem estratégias que você pode utilizar. E eu vou apresentar aqui 6 maneiras de você iniciar a sua redação, 6 estratégias de introduzir o tema, tá? Essas estratégias elas se encontram num blog na internet, cujo link vai estar aqui na descrição do vídeo. O primeiro exemplo, né, a primeira estratégia que você pode usar é a citação. Se você conhecer uma citação importante, uma citação relevante, que esteja relacionado ao tema, você pode usar como um gancho para começar o seu texto, tá? O exemplo que tem aqui no site é do tema Desafios da Educação no Brasil do século XXI, certo? E a introdução ela fica assim: o educador e filósofo brasileiro Paulo Freire afirmava que se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Analisando o pensamento e relacionando a realidade da educação no Brasil, percebe-se a necessidade de um olhar mais atento para o aprimoramento do sistema de ensino, considerando sua importância para a promoção de uma sociedade mais crítica e reflexiva, que consequentemente tende a ser mais justa, igualitária e humanizada. Um excelente exemplo de como você começar uma redação, tá? É interessante a gente prestar atenção para o fato de que quando você utiliza uma citação, uma redação, eles não vão exigir que você referencie, né? Que você coloque, essa citação você pegou de onde? De qual livro? De qual capítulo? De que página? Né? A editora que publicou o livro, o ano da publicação, porque você não vai ter esse material à sua disposição ali para consultar. Você não tem obrigação nenhuma de memorizar essas informações. Agora, embora não se exija esse tipo de informação, é importante que você seja honesto, que você não invente uma citação, né? Que é uma coisa que infelizmente muita gente faz, né? Simplesmente inventa uma citação de Paulo Freire, uma citação de Freud, de seja lá quem for. E ainda que você pense, o corretor da redação ele não vai ter tempo para pesquisar, para verificar se a sua citação é autêntica ou não, mas ainda assim é muito perigoso, né? Não é honesto de qualquer maneira, né? E você corre um risco muito grande se você inventar uma citação. Então, se você conhece uma citação interessante, use-a. Se não conhece, é melhor não inventar, tá certo? Vamos passar para a segunda estratégia, que é a definição. O que é a definição? É você explicar, você dar um conceito do que é aquele tema que você está, sobre o qual você está discorrendo, tá? Explicar o assunto. Então, o tema aqui da redação era sedentarismo, o grande mal do século, né, na forma de pergunta. Então, a introdução ficou da seguinte forma, né, pelo menos um pedaço da introdução. Define-se como sedentário um indivíduo que não pratica atividades físicas no seu cotidiano. Doenças como obesidade, diabetes, aumento do colesterol e problemas cardíacos são algumas das que podem aparecer como consequência deste mau hábito. Então,
O tema era sedentarismo. Então ele começou explicando, ele definindo o que é sedentarismo. Porque você imagina que você está escrevendo para um leitor universal, pode ser qualquer pessoa do mundo. E você não tem como saber se a pessoa sabe o que significa sedentarismo, o que é sedentarismo, qual é a definição de sedentarismo. E é importante você estabelecer bem uma definição para que depois você consiga dialogar com esse conceito, você consiga trabalhar esse conceito sem ter o medo de, em algum momento, ser mal compreendido porque o conceito não está bem definido. Tá? Porque pode acontecer também o seguinte, de haver mais de uma possibilidade de definição, e quando você define no início, você estabelece, eu vou trabalhar com essa definição do conceito. Tá? Eu estou considerando que sedentarismo é isso. Se tiver outra definição, eu não vou levar em consideração no meu texto nesse momento. Tá bom? Terceira estratégia é a exemplificação. É você dar um exemplo de um dado estatístico, né? Ou um exemplo de uma notícia, um exemplo de um texto de lei que ajude a embasar os seus argumentos. Você começa pelo exemplo. O tema desse exemplo que eu vou dar para vocês agora é o mesmo anterior, sedentarismo, o grande mal do século, na forma de interrogação, na forma de pergunta. Então, vamos lá. O exemplo é o seguinte: segundo a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 196, é dever do Estado garantir o acesso à saúde, bem como é responsável pelas medidas públicas para zelar pelo bem-estar físico de todos os cidadãos brasileiros. Assim, faz-se necessário que o poder público atente-se para o sedentarismo enquanto situação que põe em risco a saúde de milhares de cidadãos do país. Ou seja, essa pessoa que iniciou a redação dessa maneira começou com um artigo da Constituição, que é interessante que você estude a Constituição, né? Esses são textos muito importantes, né? São básicos, né? São fundamentais, elementares. E é bom você conhecer um ou outro artigo, né? A gente tem muitos artigos que são importantes, como o artigo que trata da questão do poder, né? Todo poder emana do povo, que o exerce diretamente ou por meio de representantes eleitos e tal. Existe também, acho que o artigo 5º, né, que fala sobre os direitos humanos, os direitos e garantias fundamentais, né, de que todos são iguais perante a lei, né? E tem artigos da Constituição que são assim fundamentais, que você precisa conhecer, tá? Quarta estratégia, a alusão histórica. A alusão histórica é uma estratégia interessante porque você menciona um fato histórico que esteja relacionado ao tema e compara com a situação atual, a situação contemporânea. O Enem cobra do aluno essa capacidade de mostrar conhecimento de mundo e ter um bom repertório sociocultural. Então essa é uma estratégia interessante para dar credibilidade à sua argumentação. Vamos ver o exemplo aqui de introdução. O tema é Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Tema bem interessante. Ele começa assim: a intolerância religiosa é um problema recorrente na história da humanidade. Na Idade Média, por exemplo, os tribunais do Santo Ofício, também chamados de Inquisição, julgavam e condenavam as pessoas que não acreditavam na religião católica. Apesar de o Brasil ser um país laico, tem-se atualmente um contexto análogo a essa situação. Ainda persistem os casos de discriminação e preconceitos sofridos por algumas religiões. Sendo assim, encontrar caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil é um desafio que precisa ser enfrentado pela sociedade civil e pelo Estado. Então, um ótimo exemplo de introdução em que ele traz como exemplo
né, os tribunais da Inquisição, os tribunais do Santo Ofício, né, da Idade Média, né, como um exemplo de intolerância religiosa, e que, de certo modo, ainda que isso não exista, né, não exista de fato nos dias de hoje, né, literalmente, mas as pessoas tendem a condenar, a perseguir por conta da religião, né? Então, um exemplo excelente de como você pode trazer um fato histórico para exemplificar o tema que você sobre o qual você pretende discorrer. Quinta estratégia, afirmativa. A afirmativa você faz uma declaração sobre o assunto logo no começo, certo? Aí a dica que é dada aqui no site é a seguinte: escolha uma frase de impacto, mas que não seja exagerada. O grande problema dos estudantes geralmente é que exageram nessa frase de impacto no início. Colocam como se fosse um slogan, né? Uma coisa muito forçada. Então, vamos ver um exemplo interessante. O tema é a persistência da violência contra a mulher. E aí ele coloca: o Brasil é uma nação historicamente machista e violenta. Né? É uma frase contundente e que não deixa de ser verdadeira. Né? O Brasil é uma nação historicamente machista e violenta, o que é perceptível ao analisarmos a persistência das agressões contra as mulheres, mesmo depois das recentes medidas legais. Né? E ele continua. Bom, é uma estratégia que eu gosto de usar quando eu estou iniciando um texto. Né? Você começar afirmando algo, com uma afirmação de impacto, né? Uma afirmação forte. A última estratégia que a gente vai apresentar hoje é a comparativa. Nesse modelo, você pode comparar o tema com alguma coisa semelhante ou com alguma coisa que seja oposta ao que está discutindo. Vamos ver como é que isso funciona. O exemplo é o histórico desafio de valorizar o professor. Esse é o tema. E aí ele começa assim: os Estados Unidos, referência em desenvolvimento tecnológico, são um bom exemplo de que a educação de qualidade com valorização adequada gera bons frutos. Em contrapartida, no Brasil, a realidade tem sido bem distinta. O baixo piso salarial dos professores explicita essa falta de reconhecimento aos profissionais da educação. Tal desvalorização é fruto de baixos investimentos governamentais aliado ao passado histórico brasileiro. Eu não sei se assim, o melhor exemplo de educação de ponta são os Estados Unidos. Né? Há algumas críticas em relação a isso, algumas controvérsias. Né? A gente tem grandes exemplos, acho que o mais famoso é a Finlândia, né? Mas a gente tem outros países, outras nações que são realmente assim, referência em termos de qualidade de educação. Mas, o que eu estou querendo mostrar aí? É que há a comparação entre a situação dos Estados Unidos e a situação do Brasil. Né? Exemplos opostos ou você pode usar exemplos semelhantes também para iniciar a sua redação. Bom, gente, sabendo de tudo isso que eu coloquei aí, que foi um conteúdo sensacional, que é da Roberta Rinaldi, tá? Dicas de redação aqui. O site é Imagine, eu não sei se pronuncia desse jeito mesmo, é com IE no final, Imagine Blog. Vejam só, o que eu queria trazer para vocês também é o que não fazer na introdução, porque eu tenho recebido redações em que eu tenho visto exemplos ruins de introdução. Por exemplo, eu peguei uma redação aqui que começava com: bom, vamos começar. Bom, então vamos começar a conversa. Gente, é muito recorrente aluno
de ensino médio começar a redação com bom, ou bem, ou então, né? Não se deve fazer isso numa redação, gente. Começar com bom, vamos lá, coisas desse tipo, é algo que pode funcionar em outros gêneros textuais, tá? Pode funcionar bem, por exemplo, num vídeo do YouTube, pode começar bem num blog, né? Um texto menos formal. Mas nesse gênero textual, dissertação argumentativa, esse tipo de início não funciona bem, não dá certo, não é legal. É interessante você já começar sem nenhuma saudação, né? Sem nenhuma conjunção, tá? Os exemplos que foram dados aqui são mais do que suficiente para você entender como deve fazer. O que você não deve fazer é começar dessa forma, como se fosse uma conversa informal, tá certo? Então espero que esse vídeo tenha sido proveitoso para você, tenha sido interessante, que você tenha aprendido com o que a gente conversou aqui, e a gente volta na próxima videoaula. Um grande abraço para todas e todos e até a próxima.